Quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante ele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado dos homens, homens de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? Deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido justiça, nem houve engano na sua boca. Todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, amados? Amém? Isaías 53, Isaías escreveu esse texto aproximadamente 800 anos antes da morte de Jesus Cristo. E você lê o texto, parece que Isaías está contemplando o sacrifício e escrevendo. Na verdade, isso acontece 8 séculos antes. A profecia a respeito do servo sofredor. O judeu tinha dificuldade para compreender que o servo sofredor e o Messias que iria reinar para todo sempre eram a mesma pessoa. Eles tinham dificuldade de compreender que o servo sofredor também era o rei. E eles tentaram interpretar um e outro, e na verdade, esse que veio para reinar para todo sempre, ele também veio para morrer por nós. E eu queria estar compartilhando com os irmãos sobre essas feridas que curam. Feridas que curam. As feridas desse que morreu por nós têm um poder imensurável, incalculável para curar, para transformar, para mudar histórias, para mudar vidas. Primeiro, a gente vai ver que nós temos pelo menos 3 verdades ligadas às feridas desse Senhor que sofreu por nós na cruz. Primeiro, a primeira verdade é que ele foi ferido pelos homens. E você vê o texto, por exemplo, que ele foi ferido pelo desprezo, era desprezado. A palavra desprezado aparece 2 vezes nesse texto. Desprezado significa imprestável, indigno de qualquer atenção. Significa desprezo, sem preço, sem valor.
Significa depreciar, desacatar, desatender, desconsiderar, descuidar, desdenhar, desestimar, desqualificar, desvalorizar, escornear, irreverenciar, menoscabar, menosprezar, menospreciar, menosprezar, rebaixar, subestimar, vilipendiar. São sinônimos desse desprezar. Significa tratar sem valor. Tratar como alguém que não tem nenhum preço, despreço, desprezar. Jesus foi desprezado. Você já experimentou isso? De você ser desprezado? Você não ser valorizado? Você não ser visto, olhado com cuidado, com carinho, pelo contrário, olhar para você e desdenhar, desprezar. Jesus foi desprezado. E a gente sabe que nós temos muitos motivos para que isso aconteça. Somos pecadores falhos, nós falhamos, erramos. Agora ele nenhum erro cometeu. Ele era digno de toda aceitação, mas ele foi desprezado. Também diz o texto que ele foi ferido pela rejeição, era desprezado e rejeitado. Ele foi rejeitado, ele foi deixado de lado, ele foi colocado de escanteio. E aqui o texto fala que é uma tripla rejeição. Primeiro, versículo primeiro, que quem deu crédito à nossa pregação, isso não absorver as suas palavras, não aceitar as suas palavras. Nossa, é questão de compreensão, é questão de aceitação. É muito comum na nossa evangelização a gente conversar com alguém e a gente pensar que a pessoa não entendeu. Não é que ele não entendeu, é que ele não aceitou, ele rejeitou, não é? E tem aqueles que quanto mais você responde, mais perguntas ele levanta, porque na verdade ele não quer crer, ele rejeita. Assim Jesus foi rejeitado, as suas palavras, depois as suas obras. A quem se manifestou o braço do Senhor, isso rejeitaram aquilo que ele fez. Ele não era compreendido. Você vai ver uma série de reações, oposições quando Jesus fazia milagres. Em vez de dar glória a Deus, havia rejeição, questionamento. Havia dúvidas, havia oposição em relação aos seus milagres. O que deveria acontecer puxa vida, adorá-lo, reverenciá-lo. Pelo contrário, havia uma rejeição àquilo que ele fazia. E não só isso, ele foi rejeitado, suas palavras, suas obras, também a sua pessoa. Porque você pega o texto aí, versículo 2: pois foi crescendo como renovo perante ele, como uma raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Isso ele foi rejeitado enquanto pessoa. Ele não nasceu num palácio, ele nasceu num estábulo. Ele cresceu em Nazaré. Nazaré é conhecida como uma cidade que de nada procede de bom. E se você pega o texto, a ideia é como se fosse um broto tenro, um arbusto pequeno. Jesus nasceu em meio à aridez religiosa, em meio à secura, em meio ao deserto. Inclusive o próprio João Batista, vós se clama no no deserto. João clama no deserto, não o deserto simplesmente a questão geográfica, mas a questão religiosa, existencial. A religiosidade era hipócrita, falsa. Os religiosos conheciam muito bem a palavra, mas não tinham nenhuma afeição ao Pai. O próprio Jesus Cristo diz que eles conheciam a palavra, mas nunca tinham tido comunhão com o Pai. Que existe a possibilidade de você conhecer doutrina, de você conhecer textos bíblicos, mas não ter nenhum coração afinado com Deus. Isso é uma possibilidade. Infelizmente é uma possibilidade. E a gente vê às vezes a incoerência de tanto que se sabe e pouco que se vive. De tanto que se sabe, mas não há vida, é uma aridez. Assim, Jesus nasce
em meio a essa religiosidade corrompida, de um sacerdócio corrompido, de uma prática corrompida, de uma situação política corrompida. Ele nasce nessa terra seca. E diz o texto que não fizeram caso dele, porque Jesus não tinha formosura, isso é, não é que ele fosse feio, ele era comum. Não tinha nem nada de singular em seu corpo, em seu físico. Não tinha nada de atrativo. Essa visão da Idade Média, de um Jesus de cabelo comprido, de olhos azuis, isso aí é criação humana, não tem nada na Bíblia. Provavelmente Jesus tivesse uma cor mais morena, né? Tivesse um semblante mais simples, não tinha nada de atração. E por isso o texto diz que, na verdade, Jesus foi desprezado, Jesus foi rejeitado. Também ele foi ferido pela incompreensão. Diz o texto, versículo 4, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isso é, o julgamento que se deu a respeito de Jesus foi julgamento injusto. Jesus foi condenado, Jesus foi injustiçado, e é interessante que Barrabás foi tratado com mais humanidade do que em relação ao Senhor. Você pega o texto bíblico. Barrabás foi tratado com mais cuidado, com mais carinho, com mais justiça, entre aspas, do que Jesus. Então Jesus não foi compreendido. De fato, irmãos, você vai ver uma série de ensinos que os discípulos que caminhavam com ele tinham dificuldade de entendê-lo. Não era questão só de compreensão, é afinação de coração, a distância de Deus. Porque essa questão de aprendizado bíblico não é simplesmente a questão de entendimento, de inteligência, é questão da afinação de coração. A palavra de Deus não foi escrita simplesmente para o intelecto, mas primeiramente a alma, ao coração. Então, Jesus não foi compreendido. De fato, irmãos, você vai ver uma série de ensinos que os discípulos que caminhavam com ele tinham dificuldade de entendê-lo. Não era questão só de compreensão, é afinação de coração, a distância de Deus. Porque essa questão de aprendizado bíblico não é simplesmente a questão de entendimento, de inteligência, é questão da afinação de coração. A palavra de Deus não foi escrita simplesmente para o intelecto, mas primeiramente a alma, ao coração. Então, quanto mais afinado com Deus no coração, mais possibilidade de compreender a sua palavra. Porque a linguagem de Deus não é linguagem intelectiva simplesmente, é linguagem afetiva. Deus fala ao coração. Deus fala ao coração. Assim Jesus foi incompreendido também, ele foi ferido por injustiça. E isso nós até já comentamos. Jesus foi ferido pela zombaria. Ele foi oprimido e humilhado. Houve um coral afinado no momento da crucificação de Jesus. Zombaria. Os soldados, zombaria. Os religiosos, zombaria. Todo o povo, zombaria. Inclusive, os dois que estavam do lado dele, ele foi crucificado no meio, como sendo o maior criminoso, porque ele estava no centro, a ideia é que ele é mais criminoso que os outros dois. Jesus foi crucificado, os dois que estavam do seu lado começaram zombando, depois um se arrepende, mas começaram zombando. Zombaria. E assim, o que é impactante, irmãos, é quem criou a boca, a língua, o som, foi o Senhor, que estava lá na cruz. Ele não criou para zombaria, mas é isso que ele ouviu quando estava sendo crucificado. Ele não abriu a sua boca, diz o texto. Então ele foi ferido pelos homens, palavras, incompreensão, injustiça, zombaria. Jesus foi ferido pelos homens, mas a segunda verdade em relação ao sofrimento de Jesus é que foi ferido pelos nossos pecados, não só pelas ações e atitudes dos homens, mas também pelos nossos pecados. Eu digo mais,
Se você estivesse ali, você agiria da mesma forma. Digo mais, da mesma forma que você está ouvindo esta palavra, seria a mesma forma que você estaria ouvindo se Jesus estivesse falando aqui pessoalmente, porque é a palavra dele. Entende bem? A gente acha, por exemplo, que se porventura Jesus estivesse aqui, a nossa reação seria diferente. Pois é, meu querido, ele está aqui. E da mesma forma que você está ouvindo, você ouviria. Entende bem? Não mudaria absolutamente nada. Porque essa palavra está sendo pregada. É como se o próprio Jesus estivesse falando por meio da sua palavra. Então, se há 2000 anos atrás você estivesse lá, você iria agir da mesma maneira. Porque essa palavra ela é viva. Da mesma forma como você trata com apreço ou despreço, é a mesma situação se você estivesse lá. Não iria mudar absolutamente nada. Não ia mudar absolutamente nada. Porque o que está acontecendo aqui também aconteceu lá. De maneira, amados, que Jesus foi ferido pelos nossos pecados. Notem, irmãos, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E quando se fala em doença aqui, é mais do que enfermidade física. É verdade que ele morreu e um dia nós teremos e seremos livres de toda e qualquer enfermidade, de toda e qualquer doença, quando estivermos na glória. Enquanto estivermos aqui, a doença vai fazer parte da nossa vida. Porque se isso fosse de fato uma verdade em termos simplesmente físico, todo mundo estaria aqui, ninguém morreria. A verdade é que quando o texto fala sobre enfermidade, está falando sobre enfermidade espiritual de uma doença chamada pecado, que é a pior doença que existe. De todas as doenças que o ser humano experimentou e experimentará, nada se compara ao pecado, essa inclinação perversa que há no nosso coração contra Deus. Contra Deus. Nós precisamos ser exortados para praticar coisas boas. Nós somos chamados a atenção para caminhar em fidelidade. Nós somos até, por incrível que pareça, exortados para agradecer. Deveria ser a coisa mais natural, mais fácil na nossa caminhada agradecer. E não simplesmente com a boca, mas viver agradecido, que é muito mais do que agradecer. Mas nós somos tão ruins, amados, que essa enfermidade, ela contaminou todo o nosso ser. E Jesus, quando morreu lá na cruz, ele absorveu todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, essas enfermidades espirituais, tomou sobre si. E isso, irmãos, só repetindo, e para que você tente se aproximar um pouquinho, porque a distância da nossa compreensão disso ela é gigantesca. Nós somos salvos pela graça, não pela compreensão. Nós somos salvos aceitando aquilo que ele fez por nós. Há um hino que nós cantamos que a gente não vai saber nunca, a gente vai saber, a gente não vai entender, porque a dimensão disso vai estar além da nossa compreensão, até na eternidade. Nós vamos ficar surpreendidos, abobalhados, saber o que ele fez por nós. Há um quadro da Idade Média em que um anjo está tocando a coroa de espinhos, e ele está tocando, e o semblante dele é um semblante assim, de surpresa e impacto, porque ele coloca o dedo e ele sofre a dor. O anjo está pensando, como meu Senhor, o Senhor da glória, veio e padeceu por esses que aí estão pecadores. Isso vai além do nosso entendimento, inclusive por toda a eternidade nós estaremos adorando, louvando o Senhor, com o coração grato por esse amor que vai além da nossa compreensão aqui e na eternidade. Ele absorveu tudo o que somos, não só o que fizemos, mas aquilo que somos. Nós somos pecadores, irmãos. A nossa natureza é uma natureza perversa, ingrata, mesquinha, orgulhosa. Essa é a nossa natureza, que a teologia chama de natureza depravada, toda corrompida, toda perversa. Jesus, quando ele morre na cruz, não são os pregos que matam Jesus, não são os cravos, não, nem a coroa, nem o sofrimento que ele padeceu anteriormente. Pelo contrário, ele morre
porque Ele absorve aquilo que somos. Aquilo que somos, nós somos pecadores. Ele tomou sobre si aquilo que somos, tomou sobre si aquilo que fazemos, irmãos. E digo aos irmãos que nós somos piores do que aquilo que fazemos. Certo? É só fazer um exercício aqui breve. Você já pensou se você fizesse tudo que passou na sua cabeça? Hã? Graças a Deus que não aconteceu, é verdade ou não é? Você já pensou? Que você cogitou, e graças a Deus você não fez, mas olha que inclinação. Essa é a nossa inclinação. Você imagina aquele que nunca pecou, aquele que nunca mentiu, aquele que nunca traiu, aquele que nunca caluniou, aquele que nunca matou, aquele que nunca roubou, aquele que não proferiu nenhuma palavra de maldição, aquele que nunca fez uma piada indecente, aquele que nunca fez um bullying em relação ao outro. Ele absorveu tudo isso ali na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados e foi ferido pelos nossos pecados. O texto diz que ele foi ferido pelas nossas dores, que é a consequência dos nossos pecados. Porque o pecado é errar o alvo. Deus te criou para glorificá-lo e honrá-lo. Então o alvo é esse. A gente deixa de lado, a gente vai fazer nossa história, nossa caminhada e deixa Deus de lado. Esquece de Deus, vira as costas para Deus. De manhã eu contei essa ilustração, só para lembrar-se de como nós temos essa inclinação. Um irmão, sim, já de caminhada cristã, queria comprar um carro. Ele queria comprar um carro. E aí ele começou a trabalhar, enfim, de maneira honesta, e com o tempo ele conseguiu comprar o carro. Puxa, foi uma alegria para ele, uma alegria para a família. Mas aí aquele negócio, às vezes nós somos abençoados e a bênção acaba, em vez de saber administrar, nós somos lambuzados pela bênção. E aí surgiu as possibilidades de passeio, aquela coisa toda. Aí ele fez um passeio, daqui a pouco outro, e foi criando hábito. Deixou a igreja de lado, foi passear. Passeio para lá, passeio para cá, passeio para lá, passeio para cá. E um dia ele estava passeando, passando em frente à igreja, e o filho olhou para a igreja: tchau, Deus, eu já ganhei o carro, eu não preciso mais de você, do Senhor. Tchau, Deus, eu não preciso mais, eu já ganhei o carro. O pai, dirigindo, ouviu aquela fala do filho, parou o carro, orou pedindo perdão e falou: puxa vida, olha o que eu fiz, esqueci de Deus, deixei Deus de lado, por causa de algo que Deus me deu. Em vez de administrar segundo o coração dele e a vontade dele, eu comecei a fazer as minhas caminhadas. Essa nossa inclinação, essa desvio de caminhada e de rota, que é muito comum ao nosso coração, amados. Diz o texto, foi traspassado, isso é, com uma lança, ele foi traspassado pelos nossos pecados, as nossas iniquidades. Diz o texto que ele foi moído pelas nossas iniquidades, quer dizer, triturado pelas nossas iniquidades. A palavra iniquidade significa contra aquilo que é certo, correto, contra aquilo que é de Deus, a vontade dele. Jesus foi moído pelas nossas iniquidades, e foi triturado, esmagado, em extremo estado de fadiga. Diz o texto que ele foi castigado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e caiu sobre ele a iniquidade de todos nós, e todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Desgarrado significa distante do pastor. E uma ovelha não consegue viver longe do pastor. A caminhada da ovelha longe do pastor é uma caminhada de destruição, de derrota, de tristeza. Assim era a nossa caminhada. Nós estávamos longe do pastor. E um dia o pastor veio ao nosso encontro. Amém ou não? Mas nós estávamos longe do pastor. Uma ovelha longe do pastor, ela só sofre.
Verdade ou não é, irmãos? Nossa, desgarrado do pastor. Coletivamente nós éramos assim, individualmente cada um desviava pelo seu próprio caminho. Eu queria fazer o meu caminho, você queria fazer, Deus fazia parte da nossa caminhada. A gente pensava em Deus de vez em quando, no velório, assim, missa sétimo dia. E aí a gente ia pensar em Deus, mas era tão daquele jeito. O meu pai não se dizia cristão, mas era alguém que respeitava. Eu lembro quando teve a missa de sétimo dia da minha avó. Quando eu cheguei na missa, meu pai olhou, falou, me chamou no canto, dentro da igreja, para me repreender, porque eu não estava bêbado não, mas estava totalmente referente, estava com a calça bordô, pantalona, de tamanco, camiseta aqui no umbigo, cabelo, cadê o nosso amigo ali? Eu nem vou falar. Então, cabelo daquele jeito, sabe como é que é? Que dava para esconder um tesouro e Indiana Jones não encontrar a arca perdida de jeito nenhum. Desse jeito, cheguei lá para a missa, meu pai não era um cristão, mas ele me chamou no canto, você não respeita nada? Olha, seu comportamento me chamou a atenção, porque deveria ser um pouquinho mais irreverente. A gente caminhava assim, distante do pastor. Caminhada de derrota, se desviava pelo caminho que eu queria, que eu achava que era. E graças a Deus que um dia o Senhor veio ao meu encontro, e ao nosso encontro mudou a nossa caminhada. Ele foi ferido sim, pelos homens, ele foi ferido pelos nossos pecados, mas também o texto diz que ele foi ferido por Deus. Versículo de número 4 diz isso, ferido de Deus. O texto diz, versículo 10, todavia o Senhor agradou moê-lo. Opa, peraí, não, é que a Bíblia está dizendo que aquilo que Jesus fez lá na cruz estava debaixo da autoridade soberana do Senhor. Foi permissão dele. Foi desejo dele, foi a vontade dele. Não havia prazer no momento em que ele estava sendo moído, mas haveria sim prazer em função daquilo que ele estava fazendo ali na cruz por nós. E ele fez isso por mim e por você. Ele foi ferido por Deus. Então não pense que o que estava acontecendo ali aconteceu. Não, tudo estava debaixo do controle do Senhor. Toda a história de Jesus já havia profecias de como seria a caminhada dele. Ele não fugiu absolutamente 1 milímetro daquilo que estava preparado pelo Senhor. De maneira que o Senhor lá na cruz sofreu por nós, e não foi o sofrimento só do Filho, foi o sofrimento também do Pai. No momento mais nevrálgico, crucial da cruz, foi quando Jesus, em meio às trevas, ele clama, Eli, Eli, lama sabachthani, isso é, Deus meu, por que me desamparaste? Em meio às trevas há um grito, há um clamor. É o único texto que Jesus chama Deus de Deus e não de Pai. É o único momento. Dada a distância do Pai e do Filho, porque Jesus ali absorveu toda a nossa imundície, ele se tornou imundo por mim e por você, a tal ponto do Pai distanciar-se do Filho. Agora você vê a dor do Filho, mas também a dor do Pai, porque o Pai amava e ama o Filho. Lembre-se que o Pai citou algumas vezes, esse é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer, muita alegria, é meu filho amado. Então você imagina a dor de um pai e a dor do filho. Notem, irmãos, ele foi ferido pelos homens, ele foi ferido pelos nossos pecados, e ele foi ferido por Deus. Mas olha que coisa linda, a postura dele é uma postura vitoriosa. É lindo isso, irmãos. O texto diz que ele não abriu a sua boca. Ele foi oprimido, ele foi injustiçado, ele foi zombado, mas ele não abriu a sua boca. Ele não abriu a sua boca. Aí você lê os evangelhos, você vê que Jesus abriu a boca.
Mas o que o texto está dizendo é que ele não abriu a sua boca para amaldiçoar. Ele abriu sim a sua boca para abençoar. Amém ou não? A primeira palavra lá na cruz é Pai, perdoa-lhes. Palavra de perdão. A segunda palavra, Jesus intercede por uma questão de solidariedade, de compaixão em função de João, seu discípulo, em função da sua mãe. Solidariedade. A palavra depois dele é em relação ao ladrão arrependido: tu estarás comigo no paraíso, dizendo: você, meu querido, eu vou estar te recebendo, vou entrar com você. Um ladrão, alguém indigno. Jesus, a sua palavra foi palavra abençoadora, ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro perante seus tosqueadores. Nós não conhecemos isso. A gente lê a respeito disso. Diz que tosquear é muito doloroso para a ovelha. E geralmente se faz isso no verão. A ovelha tem medo de tosquear. Ela treme, mas ela não abre a boca. Ela em silêncio, ela vai sendo tosqueada com muito medo, mas ela não abre a boca, é em silêncio. Se sabe muito bem que o boi vai berrar, mas sabe muito bem que a ovelha vai ficar em silêncio. Assim diz o texto, foi o Cordeiro de Deus por mim e por você. Quando abriu a boca foi para abençoar. E isso é um modelo para mim e para você, amados. Isso é um modelo. Pedro lá na frente, ele vai dizer, daqui a pouco a gente lê sobre isso, ele diz que ele é o nosso exemplo. Então, meu irmão, esse negócio que eu não tenho sangue de barata, está tudo errado, irmão. Não tem na Bíblia esse negócio de sangue de barata. O que está sobre você é o sangue de Jesus. Não tem nada a ver com o sangue de barata. Independente da sua herança genealógica aí, que você é espanhol ou é cearense, etc e tal, acima disso você é de Jesus. Acima disso você é um cristão. Eu lembro de um irmão em uma classe escola dominical, ele estava defendendo a postura dele, que é uma postura de beligerância. Comigo não tem não, eu sou filho de espanhol, porque espanhol é assim, e começou a defender e tal e tal. Aí o professor, com muita sabedoria, perguntou para ele: você recebeu Jesus como seu Salvador? Sim. Você é filho de Deus? Sim. Então quem é seu pai? É o cearense, o espanhol, ou é o Senhor? É assim que se caminha. E você diz: não, mas Jesus é Jesus. Pois é, ele vive em você. E se ele não é o Senhor de sua vida, você nem salvo é. Porque a Bíblia fala o seguinte, que Jesus, ele é primeiramente Senhor para depois ser Salvador. Ele só é Salvador de quem ele é Senhor. Esse negócio de dizer: aquele irmão aceitou Jesus como Senhor, como Salvador, mas não como Senhor. Não existe isso. Ele só é Salvador de quem ele é Senhor. E Senhor significa dono. E significa que você tem uma responsabilidade de obedecê-lo. E em obedecê-lo está a paz no seu coração, a alegria, a vitória. A vitória não está em você praquejar, amaldiçoar, sair na briga e coisas próprias da carne. A carne só dá bicho, irmão. Isso aí é para nada, é só bicho mesmo, é só verme. Agora, se você age na dependência do Senhor no Espírito, a vitória é certa. Amém ou não, irmãos? Então lembre-se, é possível que você não está vivendo hoje, mas amanhã, quem sabe, você experimenta isso. Na condução, no seu trabalho, no seu negócio, na sua escola, isso é para se viver. Você viu que estão falando, eu vou reagir, a sua reação tem que ser abençoar. Já chega de maldição, verdade ou não é, irmãos? Já chega de maldição, você não foi chamado para isso. Ser tu uma bênção, diz a palavra de Deus. Isso é, seja um abençoador, não é? Você não se sente bem quando você age na carne e amaldiçoando, irmão. Não há vitória nisso. Agora, você não é derrotado quando você abençoa. Deus sempre dá vitória àquele que age conforme o seu coração. Então, sua postura vitoriosa. Primeiro, a sua resignação, ele não abriu a sua boca. Depois, a sua confiança. E aí, quero reportar ao texto de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 21. Vou ler aos irmãos. Porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca,
pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ele entregava-se, isso é aquele gesto de confiança. A cada zombaria, Jesus dizia: louvado seja o Senhor, sabe quem eu sou. A cada palavra amaldiçoadora, Jesus dizia ao Pai: eu descanso em Ti, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. É assim que funciona. Alguém diz algo para você que não é verdade, Deus sabe quem é você, isso basta. Você não precisa ficar se defendendo, dizer: olha, você não sabe o que está falando, e etc e tal. Não precisa disso. Há um Deus que julga a sua causa, há um Deus que cuida de você, há um Deus que sabe quem é você. Descansa nisso. Em vez de ir para a carne, querer aquelas justiças que nós queremos fazer com nossa mão, que a gente sabe, irmão, só dá vergonha e vexame. Na verdade, o diabo se alegra quando ele vê os crentes agindo na carne, na vingança. E ele é derrotado quando o Filho de Deus age descansando na soberania de Deus. Deus faz justiça, amém ou não? No tempo dele, irmão. Não é no meu tempo, não é no céu. Deus é justo. E Deus defende a causa dos seus. Notem, irmãos, que Jesus, a sua postura de plena confiança no Pai, em meio a um ambiente totalmente adverso, de oposição, de zombaria, de injustiça, de opressão, ele é totalmente dependente, confiante no Pai. E sua vitória, ela é plena, porque o texto diz que ele ressuscitou, amém ou não? Ele morreu na cruz, ele sofreu, mas ele ressuscitou. Olha o que diz o texto, a partir do versículo 10. Todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. Como é que vai prolongar os dias de alguém que morre? Alguém que morre não tem prolongamento. Então está falando sobre a ressurreição. A vitória foi plena, irmãos. Ele morreu por nós e ressuscitou, amém ou não? Ressuscitou para que soubéssemos disso. O que adianta, irmãos, se nós soubéssemos que ele tinha sido ferido, que ele tinha sido ferido pelos homens, pelos nossos pecados, por Deus? Se não acontecesse essa vitória sobre a morte, ficaria ponto de interrogação, mas não há ponto de interrogação, porque ele ressuscitou. Ele venceu a morte, a vitória dele plena, ele ressuscitou. O texto diz que ele ganhou uma família. Acompanhe comigo, versículo 10. Todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. O que é posteridade? Posteridade é conjunto dos descendentes de um indivíduo, é família. Ele ganhou uma família. Ele é primogênito da família. Ele é o irmão mais velho. Ele é referência para mim e para você. Isso é muito comum. O irmão mais velho é referência. Por isso, quem é o irmão mais velho aqui? A responsabilidade só de ser referência. O irmão mais velho é referência. Os outros caminham ali mais ou menos seguindo o irmão mais velho. Jesus é o irmão mais velho dessa família. Ele ganhou isso. Ponto de honra ao Pai, de dar muitos irmãos a esse Filho que morreu por nós na cruz. Muitos irmãos. Diz lá Hebreus capítulo 2, que Jesus não se envergonharia de nos chamar irmãos. Que coisa linda, irmãos. Às vezes você tem irmãos que se envergonham da gente. Já aconteceu isso com você? Não. O irmão te vê, ele muda de rua, ou da rua não, da calçada. Já viu? Já aconteceu com vocês? Irmão. E o irmão do celular, você já viu? Quando ele vê você. Você já viu isso? Aqui na igreja a gente já viu como. A gente está na porta lá, vê a irmãzinha, que ela vê, ela coloca o celular. Jesus não se envergonha. Às vezes você tem crentes que têm vergonha de Jesus. Quando alguém pergunta, você é um crente? Aí ele tem tanta dificuldade para dizer que é.
tanta vergonha de Jesus. O que Jesus fez para você ter vergonha dele? O que ele cometeu para você ter vergonha dele? Ele não se vergonha de nos chamar irmãos. E diz o texto de Hebreus que estaria no meio da congregação, cantando com os irmãos louvores ao Pai, junto com os irmãos. Ainda que os irmãos estão desafinados, né? Verdade ou não é? Irmão, tem gente desafinada. Você já cantou perto de alguém desafinado, pior que você, do lado? Você se perde, verdade ou não é? Nossa, você não sabe se é baixo, se é tenor, se é taquara tenor, se é taquara baixa, se é rachada, se é triturada, se é... Ele não se envergonha de nos chamar irmãos, ainda que tão desafinados, no meio cantando louvores, porque o louvor que Deus aceita é aquilo do coração, nem sempre afinadinho com os lábios, né? com a voz. Notem, irmãos, ele ressuscitou, ele ganhou uma família, e diz o texto que ele verá o penoso trabalho e sua alma ficaria satisfeito. Isso é, ele olhou para você e ele se alegra com você. Você acredita nisso? Não. Sabendo quem é você, alguém te conhece e plenamente se alegra com você. É muito comum, irmãos, nós falamos da alegria de ter Jesus no nosso coração, e quase a gente não fala da alegria de Jesus em relação à sua igreja. Notem, irmãos, ele ressuscitou, ele ganhou uma família, e diz o texto que ele verá o penoso trabalho e sua alma ficaria satisfeito. Isso é, ele olhou para você e ele se alegra com você. Você acredita nisso? Não. Sabendo quem é você, alguém te conhece e plenamente se alegra com você. É muito comum, irmãos, nós falamos da alegria de ter Jesus no nosso coração, e quase a gente não fala da alegria de Jesus em relação à sua igreja. Ele se alegra conosco, irmãos, porque ele veria o penoso trabalho de sua alma e ficaria satisfeito, alegre. Quem é? Quem são esses? Esse fruto do penoso trabalho é você, meu irmão, sou eu. Alegria de Jesus. A igreja é a alegria de Jesus, irmãos. Apesar de tantas incoerências, esquisitices, porque enquanto estamos aqui, haverá, irmãos, não tem como fugir a isso, ainda que isso não tem que ser justificativa. A Bíblia diz assim: em crescendo o trigo, o joio também cresce junto. Não tem como, irmãos. Tem como ter uma igreja só de trigo, haverá sempre o joio. O que eu tenho que olhar para o meu coração é sempre perguntar: eu sou o quê? Trigo ou joio? Eu sou o quê? Porque não tem como ter uma igreja perfeita, sempre haverá dificuldades. Mas essa igreja que Jesus vê, não que eu vejo, essa igreja dele é a alegria de Jesus, é a noiva. A gente já contemplou muitos casamentos, né? E quando entra o noivo, ninguém, né, todo mundo olha para o noivo entra, ninguém lembra da roupa do noivo. Você lembra não, da roupa do noivo? Ninguém, não é que terno ele entrou, nada, ele entra, está ali, etc. E tal. Mas quando a noiva entra, todo mundo... Você já olhou para o noivo, o semblante do noivo? Como ele fica? Triste, fala. A alegria, irmãos. Verdade ou não é? Quem é o noivo da igreja? Ele se alegra com a igreja. Seria tão bom se nós fôssemos mais motivos de alegria do coração do Senhor, mas ele alegra-se com a igreja. Ele experimentou alegria inigualável, extraordinário, prazer no fruto penoso trabalho de sua alma. Ele ficaria satisfeito. E por fim, só para fazer uma aplicação mais prática, as suas feridas curam. É isso que diz o texto. Pelas suas pisaduras fomos curados, sarados. Pelo seu sofrimento nós somos curados. Há uma cena muito bonita no filme Ben-Hur, não esse recente, mas o mais antigo, quando a mãe de Ben-Hur, as suas irmãs, ou a sua irmã, elas estão leprosas, e quando elas veem Jesus passando e o sofrimento dele, elas são curadas da lepra. Pelas suas pisaduras
nós somos curados. Amém ou não? Pelo sofrimento, o sofrimento dele produz cura na alma humana. Eu posso deixar só 3 aqui, aos irmãos. Com certeza daria muito mais que isso, mas só para pegar aquilo que nós comentamos. Primeira cura, o medo da morte. Medo de morrer. E é interessante que as pessoas que têm mais medo de morrer são as pessoas que mais procuram a morte. Você pega, por exemplo, a caminhada de alguém que caminha com o Senhor, um crente, o normal. O domingo dele é o quê? O fim de semana dele está envolvido com coisas de Deus, mesmo quando não é um trabalho na igreja, está envolvido em atividades de comunhão, de alegria, de coisas saudáveis, verdade ou não é? Se os empresários soubessem disso, iriam contratar gente que teme a Deus, é que às vezes não dá para ver coração, mas... Por quê? Porque esse camarada descansou, a alma dele está boa, o coração está bom, a mente está boa. Por exemplo, se você teve a oportunidade de estar aqui de manhã, você ouviu, teve comunhão, aprendeu, discutiu coisas saudáveis. Você ouviu a palavra de Deus. Você está aqui no culto, você está ouvindo a palavra de Deus, cantou, louvores ao Senhor, daqui a pouco vai estar renovando a sua comunhão com o Senhor, renovando o seu coração, sua vida, e aí você sai para a semana, rejuvenescido, verdade ou não é? Renovado, opa, segunda-feira estou aí, né? Não é eu odeio segunda-feira, opa, estou aí. A Bíblia diz o quê? Que esse dia foi o Senhor que? Lá não diz domingo nem segunda. Esse dia, amanhã é o dia do Senhor também. Portanto, eu vou me alegrar nele. Quer ser segunda, terça, não importa. Agora, o homem que não teme a Deus, como é o fim de semana dele? É só lembrar quando você não era um cristão. Como era o seu fim de semana? Hã? Nossa, misericórdia. Eu tive repentes de Alphaville, mas tive repentes também de Alfavela. Alguns mocós aí, irmãos, misericórdia, só coisa de doido. Quando dava enchente, você sabe qual é o meu prazer quando garoto? 12 anos de idade, 11 anos de idade, pular da ponte do Tietê. Sério? Já era complicado, você está entendendo? Você pulava, você sabia o que ia acontecer. Não por causa do mergulho, mas por causa da água, porque de vez em quando você via algumas coisas esquisitas ali. Né? Que coisa de doidos. E os mocós que, nossa, eu já tive repente de Alfavela, mas também de Alphaville é verdade, mas de Alfavela, irmãos, Você lembra seu fim de semana o que era? Você lembra, irmão? Quem jogou futebol aí? Muito bem. Tem aquele sabe aquele negócio de jogar fora? Jogar fora não é jogar no lixo não, tá? Jogar fora é que você ia jogar no campo do outro. Irmãos, cada mocó, irmãos, briga, sair correndo para não apanhar. E o caminhão, você já viu o caminhão de jogador de futebol? Coisa horrorosa. Eu chegava em casa cansado, com fome, não tinha dinheiro para nada, aquela chuteira, aqueles cravos horrorosos, apanhar, o fim de semana, irmãos, e a noite, e a segunda-feira. É interessante que quem tem certeza da vitória sobre a morte, tem mais saúde, procura menos a morte que o homem que tem medo de morrer. A caminhada dele é totalmente, ele sai correndo, abobalhado, querendo prazer, procurando prazer naquilo que não existe prazer. Como é bom sabermos que Jesus venceu a morte, as suas feridas curam, nos dá certeza da vitória sobre a morte. Amém ou não? Você tem a certeza? Irmãos, olha, tem gente quando chega e dá um testemunho tenebroso, viu? Eu sei de fraquezas, eu sei tudo isso, mas o Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temo mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Essa ferida, as suas feridas curam o medo da morte. E tem gente com medo de morrer, morre. Você conhece gente assim? Eu conheci um caso em Minas Gerais, de uma senhora que foi ao médico, foi feito o exame, aliás, ela não ia no médico, porque ela tinha medo de que a doença dela fosse aquela doença grave, e acabou morrendo de uma doença que era curável. Com medo de morrer, ela morreu.
Morreu porque estava com medo de morrer. Eu digo para você, meu querido, se você tem medo de morrer, saiba que você vai morrer. E outra, não tem como se proteger disso. Muitas mortes acontecem dentro de casa, e você acha que está protegido dentro de casa. Muitas mortes acontecem na rua. Muitas mortes acontecem no trabalho. Então, meu querido, saiba que você vai morrer. A questão é, você tem certeza da sua salvação? Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos dá a certeza da vitória sobre a morte. Amém ou não? As suas feridas curam. As suas feridas curam a solidão. Lembre-se que Jesus conquistou uma nova família. E você faz parte dessa família. Quando nós estudamos sobre solidão junto com os homens na segunda-feira, o tema é problemas dos homens, respostas de Deus, nós estudamos o problema da solidão. E essa questão de solidão é muito mais do que ter gente do lado, é muito mais do que ter companhia. Existe uma solidão de alma que só Jesus pode preencher. Você foi criado para a eternidade. Todo relacionamento passageiro, quer seja temporário, quer seja você possuindo coisas, quer seja se relacionando com pessoas, não vai preencher essa solidão de alma. Agora, quando você recebe Jesus como Senhor Salvador, Ele preenche e te dá um vale-brinde chamado família. Por isso nós chamamos uns aos outros de irmãos. Tem que ser muito mais do que um prenome, tem que ser de fato isso, nós somos irmãos. Família de Deus. E a nossa oração lá com os homens era que ninguém em nossa igreja experimentasse solidão com tanta gente na igreja, com tanta possibilidade de relacionamento, de amizade. Abra o seu coração para essa possibilidade de se relacionar. Sai um pouquinho do seu castelinho, do seu caramujo. Aproxime-se do outro. Amados, nós temos histórias tão bonitas aqui na igreja, irmãos. Puxa, uma riqueza, assim, linda, que você precisa ser edificado. Você precisa conhecer agora. Você vai conhecer só aproximando, não é? Então, as suas feridas curam a solidão e também curam essa tristeza crônica que há na alma humana, essa melancolia, essa saudade de Deus. Há uma saudade, o homem foi criado para o jardim, para a comunhão com Deus. Ele sempre vai sentir algo, uma saudade, uma melancolia, uma nostalgia do divino. Ele sempre vai sentir isso, na alma humana. E a ferida, aquilo que Jesus fez na cruz por nós, nos cura dessa tristeza, porque Ele veria o penoso trabalho de sua alma e ficaria alegre, satisfeito. É essa alegria que Ele nos dá, que é extraordinária. Olha para o teu irmão e diga assim: a alegria que Jesus nos dá é extraordinária. Não é ordinária, não faz parte das coisas comuns da vida, é muito além disso. Que você pode experimentar essa alegria em momentos de tristeza, em momentos de frustração, em momentos de doença. É uma alegria extraordinária. Vivo feliz, pois sou de Jesus, cantava a nossa poetisa Fanny Crosby. E você, eu não sei como está a sua alma, mas as feridas de Jesus cura toda e qualquer doença da alma. As suas feridas curam, pelas suas pisaduras fomos sarados. Você já foi curado? A sua alma, você está amargurado, ressentido, suas feridas curam. Olha para a cruz. Olha para aquilo que Jesus fez por você. E nesse momento de ceia que estaremos renovando a nossa aliança com Ele, se porventura algo ser tratado com Ele, fala com o Senhor e confirma a sua decisão, selando o seu compromisso com o Senhor. Essa aliança, renovando sua aliança com o Senhor. Vamos orar.